E aí, meus amigos, sejam bem-vindos. Mais um vídeo começando aqui, hoje falando com Pedro da Solis. Muita coisa legal, fica até o final desse vídeo. Nós vamos falar sobre armazenamentos, baterias e também a parte de treinamento, como é que funciona isso lá na Solis. Seja bem-vindo, Pedro, para a gente falar sobre esses assuntos tão quentes no mercado. Opa, bom dia. Obrigado novamente pelo convite. Sempre um prazer estar participando aqui com vocês. Legal. Bom, Pedro, vamos falar então como é que funciona a questão hoje da visão da Solis relacionado ao uso de baterias. Como que a Solis está se preparando para conectar os seus inversores com a parte de armazenamento? Bem, a parte de armazenamento, a Solis considera que é o futuro, tá, das instalações fotovoltaicas. A gente já tem uma linha bastante robusta, presente no mercado internacional, como Estados Unidos, Europa e também na China. A gente trabalha com inversores monofásicos, trifásicos, todos com armazenamento de energia, né? E a gente quer trazer essa linha de inversores para o Brasil ainda esse ano, né? A gente está no processo de homologação, então a gente acredita que já é uma tecnologia que vai fazer parte dos sistemas tanto residenciais, comerciais e também industriais aqui no Brasil, né? É uma solução que a gente vai estar investindo bastante nos próximos anos, nesse semestre e nos anos seguintes, tá? Legal. Quando você cita os mercados mais avançados, assim, que a Solis participa, como é que como que funciona lá hoje o uso da bateria, assim? Projetos residenciais, até comerciais, até projetos de grande porte, como que vocês estão preparados para atender diferentes mercados, diferentes portes de projeto? Uhum. Bem, então, como eu tinha mencionado, a gente trabalha tanto com inversores monofásicos e também trifásicos, com armazenamento de energia, né? São inversores híbridos e também inversores off-grid, tá? Então, o off-grid é aquele equipamento que funciona totalmente isolado da rede, ele não precisa de nenhuma conexão com a rede da distribuidora ou com algum gerador a diesel, tá? Ele funciona lá, ele consegue gerar a sua própria rede e fornecer energia para as cargas locais do sistema, né? Então, por exemplo, eu tenho ali um cliente numa região mais isolada, né? Aqui no país, por exemplo, numa E ilha. com certeza tem muitos lugares assim que a rede custa caro levar a rede até o cliente. Uhum, E às vezes fica inviável, né? Isso não precisa ir muito longe, não. Eu vou te dar um exemplo aqui pertinho de mim. Eu estou em Atibaia, teve cliente que tem Aras, e para levar do ponto da rua ali até lá dentro do Aras, não era numa distância não tão assim absurda, era um uhum. valor assim que compensava colocar um sistema off-grid, entendeu? Só para abrir um resumo. Sim, sim, com certeza, tá? Muitas vezes não compensa, tá, em termos financeiros ou mesmo por questões geográficas, né? O acesso àquela região é muito difícil, né? E aí esse tipo de consumidor acaba adotando outras soluções, como é o caso do gerador a diesel, né? E aí você tem que o gerador a diesel, né? Ele é uma solução mais cara, uma solução poluente em termos visuais e também ambientais, poluição atmosférica também, questão de manutenção, de reposição do combustível, tá? Então, quando a gente adota um sistema com armazenamento de energia, com baterias, né, a gente acaba substituindo esse gerador a diesel ou reduz o uso do gerador a diesel, né, também. Então, a solução com armazenamento de energia, ela traz uma grande flexibilidade de projeto para os clientes, tá? Tanto cliente residencial, comercial e também clientes de grande porte. Então, atualmente a Solis ela oferece soluções de 3 até 10 kW de inversores com armazenamento de energia, tá? E a gente quer trazer todas essas soluções aqui para o mercado brasileiro, para os nossos clientes aqui no país. Com certeza eu concordo que armazenamento é o futuro para todos os projetos, né? Todo mundo vai querer ter armazenamento. E eu vejo algumas frentes que a gente. Vamos primeiro falar assim: alguns lugares do mundo, você já não pode mais injetar, quem conecta um sistema já não pode mais injetar no grid. Isso acontece em Uhum. alguns lugares, né? E isso vai acontecer cada vez mais, porque quanto mais sistemas você coloca, aí faz todo sentido você ser autossuficiente nesse sentido que você não pode mais entregar essa energia à rede. Concorda, Pedro? Sim, concordo plenamente. A gente pode citar o caso da Alemanha.
Tá? Uhum. A Alemanha ela utiliza um sistema de remuneração diferente do nosso, né? Eles utilizam o feed-in, né? Mas atualmente na Alemanha não é tão vantajoso o cliente estar conectando o sistema fotovoltaico à rede de distribuição local, né? Então cada vez mais consumidores da Alemanha vêm adotando sistemas com armazenamento de energia, tá? Tanto sistemas híbridos quanto sistemas off-grid. E aqui no Brasil a gente observa a mesma tendência, né? Nos próximos anos vai se tornar cada vez mais vantajoso o uso de sistemas com bateria, né? Então, esse ano a gente já tem a nova regulamentação, né? A nova lei relacionada com sistemas de geração distribuída, e a partir de 2023 a gente não vai ter mais aquela compensação de 1 para 1, né? Então, até esse ano, até 2022, eu injeto 1 kWh na rede e sou recompensado 100%, né? Eu sou recompensado por 1 kWh injetado, né? Mas a partir dos próximos anos, começando a partir de 2023, essa compensação não vai ser de 1 para 1, né? No futuro, né? A partir dos próximos anos, ela vai sendo reduzida gradativamente. Então, vai se tornar cada vez mais vantajoso se tornar autoindependente, né? Ou seja, você produz a sua energia localmente através do seu sistema fotovoltaico, consome na sua própria instalação, né? E se você tiver um excedente, você armazena no banco de baterias, né? Então esse é um fenômeno que já aconteceu em outros países, né? Como eu mencionei agora, a Alemanha, e que também vai acontecer aqui no Brasil. Eu acho muito legal isso, né? Porque a gente já consegue visualizar como vai ser o futuro, porque esse avanço também em paralelo vai avançar as pesquisas sobre baterias, né? A corrida por novas tecnologias, e a gente sabe que empresas como a Soli está preparada para ter um grande time de pesquisa e desenvolvimento, como a gente já conversou no passado, para poder trazer soluções de alto nível para conectar ao que nós temos hoje. A pergunta que eu te faço é: o que nós temos hoje de inversores sólidos no mercado é compatível para conectar as baterias daqui a pouco? Sim, totalmente compatível, tá? Os nossos inversores são compatíveis tanto com baterias de chumbo ácido quanto baterias de lítio-íon, tá? Que são as principais tecnologias de baterias disponíveis no mercado, tá? A Solis, ela não fabrica baterias, a gente só trabalha com inversores do tipo string, tá? Mas os nossos inversores são compatíveis com os principais fabricantes de baterias no mercado. E esse cenário talvez mude ou vai se manter. Você tem parcerias com os principais fabricantes de baterias, então Uhum. você desenhou a arquitetura do seu inversor para que ele aceite essas baterias mais modernas assim para se conectar ao seu sistema. Então a gente falou da questão para o cliente que está assistindo esse vídeo. Hoje você pode ter a comodidade de conectar o seu sistema na rede. E aí esse sistema chama sistema on-grid, né? Que você conecta e você não usa baterias, você troca créditos com a concessionária e isso funciona muito bem. Só que no futuro você tem duas questões. Uma que talvez você não vai ser mais vantajoso você conectar esse teu sistema na rede, e outra que você vai querer ter mais liberdade energética. Se falhar a rede, você vai ter energia, você vai ter uma disponibilidade mais segura daquela energia produzida. É isso, né, Pedro? E outra questão também importante é aquele consumidor que um grande consumidor, ele pode ter um sistema fotovoltaico com Solis e ele pode fazer o autoconsumo instantâneo, que é aquela história, ele pode, numa fábrica, ele está consumindo aquilo que ele está produzindo durante o dia e ter um dimensionamento mais inteligente com baterias para coisas essenciais. Você concorda com isso? Se concorda, eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua visão da engenharia, da Solis, sobre isso. Uhum. Exatamente, Ricardo. A grande vantagem do armazenamento é a flexibilidade de operações que ele fornece, tá? Então, é como você mencionou, uma das principais funções é justamente a função de backup, né? Ou seja, eu tenho meu sistema híbrido conectado com a rede local e naquelas regiões, né, onde você tem aquela instabilidade de energia, uma hora você está conectado, outra hora você está desconectado, né? Você pode estar gerando perdas para o seu cliente, né? Por exemplo, posso ter uma indústria
onde eu tenho um processo de aquecimento, de refrigeração, onde eu não quero que esse processo seja interrompido, né? Então, eu tenho que manter minha continuidade no fornecimento de energia. Então, o banco de baterias vem justamente para atuar nesse tipo de situação, né? Ele entra como backup. Então, eu perdi meu acesso à concessionária, eu continuo conectado, fornecendo energia para as minhas cargas essenciais através do banco de baterias, né? A gente fala em cargas essenciais porque a gente não dimensiona um sistema de baterias para toda a demanda energética de uma instalação, né? Senão a gente teria um sistema muito grande, né? Muito Com custoso certeza. para o cliente final, né? Então a gente chama de cargas críticas ou cargas essenciais justamente aquelas cargas que serão abastecidas, né? Que serão qual que é a palavra? Alimentadas. Serão alimentadas justamente pelo banco de baterias. Então, eu Uhum. posso dimensionar as minhas baterias para alimentar sistema de iluminação, né? Ou na minha residência, eu posso alimentar algumas tomadas, uma televisão, um computador, minha geladeira, né? Etc. Uhum. Então, quanto mais cargas eu tiver conectado naquele sistema, maior vai ser meu banco de baterias e maior vai ser o custo daquela instalação, né? Só que o backup não é a única função do sistema com baterias, tá? Ele também pode fornecer uma série de funções, né, para auxiliar a rede local, tá? Então, eu posso utilizar o meu banco de baterias também para estabilizar aqui meu nível de tensão, meu nível de frequência daquela rede, né, que são os chamados de sistemas de funções ancilares, e essas funções são fornecidas pelo inversor ou também pelo banco de baterias, né? Então, uma outra função bastante interessante, né, desses sistemas híbridos é a possibilidade de você ajustar o horário que você vai carregar o seu banco de baterias e que Uhum. vai descarregar também as baterias, né? Então, por exemplo, um consumidor residencial que adota a tarifa branca de energia, onde você tem aquela diferença entre horário fora pico, né, que é um horário mais barato, um horário intermediário e um horário ponta, onde essa energia da concessionária ela tem um maior custo, né? Então, eu posso acessar as configurações do meu inversor e dizer para o meu equipamento, por exemplo, eu quero que o meu banco de baterias seja carregado no horário fora pico. Eu quero que esse banco de baterias seja carregado ali das 10 até as 14 horas, que é o período onde eu tenho maior geração fotovoltaica, né? Então, eu faço o carregamento do meu banco de baterias durante esse período e depois digo para o meu inversor, eu quero que você utilize essa energia armazenada em um outro horário, um horário ponta, né, onde a energia é mais cara. Uhum. Então, por exemplo, entre as 18 e as 21 horas, eu só vou utilizar a energia, né, para alimentar as minhas cargas do meu banco de baterias. Eu deixo de utilizar a rede local e utilizo apenas as funções da minha bateria, né? Então, Legal eu isso. acabo reduzindo os custos associados com o meu sistema através do banco de baterias, né? Com certeza. E isso vai ser cada vez mais utilizado, e a gente poderia chamar isso que seria a digitalização da energia, né? O controle Uhum. mais inteligente do uso, e a hora que você tem aquela disponibilidade da energia, o sistema entender e fazer o bom uso daquela energia, né? A gente fala, Uhum. não basta só produzir energia sem um controle de eficiência energética, porque senão você também vai estar lá superdimensionado ou subdimensionado e você não vai ter um equilíbrio nessa produção-consumo, né? Isso acontece em vários lugares, né? Você vai visitar uma fábrica e você vê lá que tem vários pontos que podem ser melhorados, porque tem fuga, tem perda, tem desperdício de energia. A partir do momento que você adota esses dois mundos, produção e eficiência, e inteligência, né? Por isso que aí a gente precisa falar de equipamentos de alto nível, como é o da Solis, por exemplo, porque ele também vai fazer essa inteligência por trás dessa gestão da energia. É muito mais que só controlar a conversão da energia, né? De corrente Uhum. contínua que vem das placas para corrente alternada que vai para seu uso. E isso vai além. Os novos inversores, eles são centrais inteligentes. É isso, né, Pedro? Exatamente isso, né? Sempre focar na eficiência energética, no uso inteligente da energia, né?
é justamente o que você falou, né? O inversor ele é muito mais do que uma ferramenta para converter corrente contínua para corrente alternada, né? Os inversores modernos, eles possuem muito mais funções do que isso, né? Eles têm que estar rastreando a máxima potência dos módulos, fazer a conexão com a rede, ter um sistema de monitoramento e também, claro, manter a segurança do sistema fotovoltaico, né? Que legal. Pedro, para o cliente final que está assistindo, para aquele empresário do setor solar também que não conhecia Solis, que está começando agora, é sempre bom a gente reforçar os números, né? Eu conheço, você conhece, mas a Solis é uma empresa com presença global, respeitada em vários mercados, por levar um bom equipamento, um bom pós-venda, estruturar essa operação, uma boa garantia sobre seus componentes. Então, eu queria que você falasse, deixasse um recado sobre a empresa, dá um overview sobre hoje a estrutura da Solis. Uhum. Bem, a Solis, né, é uma empresa já bastante reconhecida no mercado internacional, né? A gente está presente em mais de 100 países ao redor do mundo, tá? É uma empresa reconhecida pela qualidade, pela confiabilidade dos seus equipamentos. E aqui no Brasil, a gente já tem uma estrutura montada bastante, digamos, completa. Tá? A gente vem operando aqui no mercado brasileiro por volta de 6, 7 anos. Né? Nesse período, a gente vem fazendo parcerias com grandes distribuidores aqui no Brasil. Né? Então, os nossos distribuidores atendem todo o mercado brasileiro, de norte a sul do país. Além disso, a gente tem uma estrutura de suporte técnico de pós-vendas bastante bem estruturada aqui no Brasil. Né? O nosso escritório, o nosso galpão ficam aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Né? Mas também temos engenheiros por todas as regiões, né? Região Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste do país. Né? Então, qualquer dúvida, qualquer problema nos nossos inversores, a gente já consegue suprir essa demanda de forma bastante rápida, de forma bastante eficiente, né? E esse é um ponto, né, que a gente se orgulha bastante do nosso time. O nosso pós-vendas é bastante elogiado em termos de atendimento, em termos de trocas de garantia, né? Qualquer problema no inversor, a gente consegue estar resolvendo de forma bastante rápida, né? Então, a gente sempre minimiza as perdas eventuais para qualquer cliente, tá? Pedro, quando a gente fala de retrofit da linha, para a gente conseguir fazer essa conectividade com sistemas de baterias, eu sei que vocês têm um sistema chamado RAI. Eu queria entender o que é o RAI, é um dispositivo, é um equipamento, como que funciona? Tá, justamente, ele é um equipamento, tá, que justamente para fazer o retrofit da instalação fotovoltaica. Tá? Então, a gente tem os clientes, né, que têm inversor conectado à rede, que são chamados inversores on-grid, né, mas muitas vezes esses clientes têm a necessidade de ter um sistema com baterias naquela instalação. Né? Mas o inversor on-grid ele não tem uma entrada para um banco de baterias. Tá? Então, a solução que a Solis vai estar trazendo para o mercado brasileiro é o chamado de RAI, que é justamente um sistema de controle junto com um sistema de inversão, né, para fazer essa atualização ou retrofit de uma instalação on-grid para um sistema híbrido, né, ou seja, integrando fotovoltaico com um banco de baterias. Né? E aí, como é que funciona essa ferramenta? Como é que funciona esse equipamento? Né? Então, o cliente ele vai ter o sistema com inversor on-grid, junto com os módulos fotovoltaicos e junto com as cargas locais. Né? Ele pode adquirir esse novo sistema, o RAI, né? Ele vai ser um equipamento adicional naquela instalação e vai conectar esse RAI no inversor. Tá? O RAI ele tem duas saídas em corrente alternada. Uma vai ser uma saída, digamos, normal, tá? Que é uma AC output, e ela vai funcionar como se fosse um inversor on-grid tradicional. Mas o RAI ele também tem uma saída chamada de AC backup, né? Ou seja, é uma saída que vai funcionar em modo off-grid. Tá? Uhum. Ou seja, perdi minha conexão com a rede, essa saída backup ela vai começar, ela vai operar, né? Ela vai entrar em funcionamento, vai fornecer energia para as cargas críticas, né? Ou cargas essenciais daquela instalação. Né? Então, no final das contas, a gente tem uma solução mais barata para aqueles clientes que já têm um sistema on-grid. Né? Então, aquele cliente, né, ele não precisa adquirir um outro inversor e começar a instalação do zero.
né? Ele apenas adquire aquele sistema que é muito mais compacto, muito mais prático de estar instalando, de estar operando, né? Claro, essa é uma solução para quem já tem um sistema on-grid instalado, né? Uhum. Mas caso o cliente não tenha nada na sua instalação, aí é mais vantajoso você adquirir um sistema, um inversor híbrido tradicional, né? Então, essas são as duas soluções que a Solis vem apostando aí para o mercado brasileiro. Que legal, isso é muito bacana. Porque é olhar para quem já tem o equipamento e levar uma solução para aquele cliente, né? Falar assim, poxa, eu estou preocupado realmente dele ter que reinvestir do zero. Não, vocês criaram um equipamento que preserva o que o cliente já tem, que vai durar ali para os seus próximos anos, e ainda ele consegue fazer a opção por ampliar e colocar baterias no seu sistema. Muito bacana. E pensando que a gente precisa também educar o mercado, né? Sempre levar a informação. Como é que vocês trabalham hoje com a parte de treinamento? A parte de capacitação, né, a gente vem tratando com bastante cuidado aqui no mercado brasileiro, né? A capacitação é extremamente importante para o integrador, também para o distribuidor e para o cliente final. Tá? A gente vem fazendo webinars, alguns sobre diversos assuntos. Tá? Também temos agora um roadshow, então a gente vem circulando por diversas cidades aqui no Brasil. Já estivemos no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Fortaleza, e o próximo vai ser em Curitiba. Tá? Então a gente vem tratando de temas extremamente importantes para o mercado, tá? Instalação de módulos, operação dos inversores, vamos apresentar a Solis, falar sobre inversores híbridos, sobre sistemas com baterias, etc. Tá? E a parte de capacitação, né, já que a gente está falando de sistemas com armazenamento, né, ela também é extremamente importante com baterias. Tá? Quando você trabalha com baterias, não é a mesma coisa de você trabalhar com um sistema on-grid tradicional. Você tem outros cuidados, né? Onde você tem a bateria, que é um sistema muito mais sensível, né? Sensível ao local de instalação, ao local de operação, à temperatura, umidade, né? Então, são cuidados que você tem que ter para evitar acidentes, né? Ou prejuízos para aquela instalação, né? Então, a gente acredita que os integradores, né, têm que estar focando nessa parte de capacitação, tanto da parte on-grid, mas também da parte off-grid, híbridos, né, com baterias, etc. Né? É isso aí, pessoal. Você que está no mercado, sempre é importante, não só no nosso mercado solar, mas qualquer mercado, se atualizar, né? E quando a gente fala em se atualizar, envolve você conhecer a fundo aquilo que você vai trabalhar, para você não sair fazendo coisas que não são 100% recomendadas aí no mercado, que pode gerar, sim, um sério conflito, um sério dano com patrimônio ou vida. Então, a gente está mexendo com a questão de energia, né? Então, energia gera risco e isso a gente tem que mitigar esses riscos o máximo que a gente conseguir. Legal. Então, pessoal, se você utiliza a tecnologia da Solis, eu quero que você deixe uma descrição aqui nesse vídeo aqui para falar a sua experiência. Se você ainda não e quer saber mais, também, se você tiver alguma pergunta para o time da Solis, é só você fazer uma descrição aqui, que prontamente o Pedro e sua equipe vai responder essas questões, tá bom? Pedro, é um prazer novamente recebê-lo você aqui na Solar TV. É sempre uma conversa produtiva aqui, sempre a gente fala um pouco mais sobre a marca, sobre a sua presença global. Hoje, uma empresa para estar em 100 países, com certeza está fazendo um bom trabalho, porque senão não estaria. É muito simples fazer uma análise, né, hoje, de clientes satisfeitos usando Solis aqui no Brasil e no mundo. Então, eu admiro muito o trabalho de vocês, parabéns, continuem assim, e nos vemos no próximo vídeo aqui na Solar TV. Muito obrigado, até a próxima.